Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês o devocional de hoje do 4x4, nossa jornada bíblica em que a gente lê 4 capítulos da Bíblia por dia. Nós já estamos aí finalizando o livro de Amós. Nós vamos passear aí por 3 livros, né? Vamos finalizar o livro de Amós, ler o livro de Obadias, que é apenas um capítulo, e logo em seguida a gente vai iniciar o livro de Jonas. Vamos ler o capítulo 1 e 2. É muito interessante, né, esses textos, que o livro de Amós, ele finaliza, né, com o profeta trazendo como seria a restauração do povo de Deus, a restauração do povo de Israel. E logo em seguida a gente passa pelo livro de Obadias, onde que é tratado muito sobre o orgulho. Eu queria compartilhar com vocês alguns versículos desse livro, que está no capítulo 1, né, que é só um capítulo, versículo 3. A arrogância do seu coração tem te enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes. Você que diz a si mesmo, quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça seu ninho entre as estrelas, dali eu derrubarei, declara o Senhor. Então, o que mostra, né, como que o orgulho é algo que realmente entristece o coração do Senhor. Aqui fala, né, com o povo, com o julgamento do povo de Edom, em que ele se exaltava, né, aquela nação se exaltava, aquele povo se exaltava, né, olhando assim para tudo que eles tinham e falava que ninguém jamais poderia derrubar. Mas o Senhor fala, declara ao Senhor que por mais alto que fosse, ele os derrubaria. Por quê? Porque o orgulho é algo que entristece muito o coração de Deus. E agora a gente vai para um livro assim que tem uma história fantástica, né, que é o livro de Jonas, onde a gente, né, conhece essa história, sabe que Jonas era um profeta, mas que ele desobedeceu a Deus e quis fazer aquilo que estava no seu coração, né? Ele não teve compaixão daquele povo. Por quê? Porque o povo, né, onde Jonas pertencia, ele tinha, assim, uma certa rixa com aquela nação, onde que Deus pediu para que Jonas fosse evangelizar, que ele fosse falar de arrependimento para aquele povo. Ele não queria que eles se arrependessem, ele não queria que eles fossem restaurados, que realmente o Senhor viesse com uma mão e destruísse aquele lugar. Mas, então ele desobedeceu a ordem do Senhor. E a gente conhece, né, a história, né, que Jonas ficou, né, foi para o mar, o mar ficou revolto e todos aqueles marinheiros que estavam ali ficaram apavorados com o que estava acontecendo e eles começaram a clamar aos seus deuses e pediram a Jonas que clamasse ao seu Deus também. E Jonas entendeu que aquilo que estava acontecendo era por causa da sua desobediência a Deus. E assim aqueles marinheiros perguntavam, o que nós podemos fazer? Eles falaram, me joguem no mar. Então assim Jonas, quando ele cai ao mar, ele faz uma oração, né? Ele é engolido pelo grande peixe e ele faz uma oração dentro do peixe. E essa oração é que a gente vai ler alguns versículos dela, que fala. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse, em meio desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas do coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão, e ao meu redor todas as ondas vagas passaram sobre mim. E eu disse, fui expulso da tua presença, contudo olhei de novo para o teu santo templo, e as águas agitadas me envolveram, e o abismo me cercou. E as águas marinhas me enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo cujas tranças me aprisionaram para sempre. Mas tu me trouxesse a minha vida de volta da sepultura, Senhor meu Deus. Então aqui mostra, né, que Deus realmente quer um coração arrependido, um coração que entende a sua condição de pecado. Aqui Jonas estava fazendo algo que desagradava ao Senhor, mas quando ele se arrependeu daquilo que ele tinha feito, que ele clamou ao Senhor, Deus resgatou ele e tirou ele, livrou ele da morte. Então aqui acontece que depois Jonas, né,
ele é cuspido pelo peixe numa praia e ele vai até aquela cidade e evangeliza aquela cidade e toda uma cidade se arrepende. Isso mostra muito como nós somos, né? Às vezes a gente guarda tanta mágoa no nosso coração, tanta tristeza, que às vezes a gente olha para as pessoas sem compaixão, né? A gente olha para aquelas pessoas sem um olhar de amor. Mas Deus mostra nesse texto aqui, nesse livro, como Ele está pronto a perdoar, Ele está pronto a restaurar, e Ele está pronto a fazer algo novo na nossa vida. E aqui foi o que aconteceu, né? Com o povo. Ele, né, no livro de Obadias fala sobre o orgulho de um povo. E no finalzinho de Amós fala sobre restauração. Então, o que Deus tem prazer em fazer? Ele tem prazer em vir ao nosso socorro. Ele tem prazer em nos restaurar. Mas a gente precisa, né, tirar o nosso orgulho, deixar o nosso orgulho de lado, nos arrependermos verdadeiramente e clamarmos ao Senhor, porque Ele sempre nos ouve. E Ele sempre vem ao nosso socorro, assim como Ele veio ao socorro de Jonas e automaticamente ao socorro daquela nação. Porque quando Jonas evangeliza aquele povo, toda aquela nação se arrepende. Jonas fica até um pouco frustrado com aquela situação. Nós vamos ver um pouco mais à frente aqui no capítulo. Mas o que importa é que Deus quer um coração realmente arrependido, um coração humilde. É assim que nós precisamos chegar ao nosso Deus, ao Deus a quem servimos, com os nossos corações humildes, pronto a reconhecer e a quebrar todo o nosso orgulho, porque Deus tem muito mais para fazer nas nossas vidas. Amém? Então vamos orar? Senhor, mais uma vez, eu te louvo e te agradeço por esse momento, ó Pai. Sabemos que enfrentamos muitos desafios na nossa vida, ó Pai, mas o Senhor sempre tem uma mão, Senhor Deus, para nos estender, Pai. O Senhor sempre vem com uma mão poderosa e que nós precisamos realmente entender que o nosso coração precisa ser humilde diante do Senhor, um coração arrependido, um coração realmente que se deixa moldar pelo Senhor, Pai. Tira de nós o orgulho, quebra de nós a frieza do nosso coração e que possamos sempre clamar ao Senhor, porque sabemos que o Senhor sempre vem ao nosso socorro. Em nome de Jesus. Amém. Então, ótimo dia para vocês, né? Que vocês possam estar sempre se derramando aos pés do Senhor. Não deixe de clamar, não deixe de levar todas aquelas coisas que incomodam no seu coração, mas sejam obedientes, porque o Senhor tem muito para realizar em nossas vidas. Amém?